A gente inicia agora a entrevista com o presidente do Ceará, Robson de Castro. O Ceará que teve um ano 2019 muito complicado, muito difícil, passou em branco nas conquistas, mas pelo menos, Robson, o time se manteve na Série A do Campeonato Brasileiro e uma equipe cearense, a primeira vez que vai disputar nesse formato, por 3 vezes seguidas a Série A. Antes, deixa eu cumprimentar o Caio. Tudo bem, Caio? Tudo ótimo, José. Boa tarde para você, Danilo. Tudo ótimo, José. Abraço, ótima tarde. Mas na sua entrevista pós término do Campeonato Brasileiro, você disse que não tinha nenhum motivo para comemorar a permanência do Ceará. Você foi bem enfático, disse que não comemorou e disse que o mínimo era realmente permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Antes de qualquer coisa, boa tarde para você, Robson. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Essa foi a postura mesmo? Esse foi o seu pensamento? Dizer, olha, não tenho o que comemorar, acho muito que o Ceará permanece, e o Ceará permanece com a menor pontuação da história da era de pontos corridos. O time nunca conseguiu permanecer com 39 pontos. Tudo bem, Robson? Boa tarde. Boa tarde, José, Caio, Danilo. Prazer estar aqui com vocês. Realmente eu concordo aí que nós fizemos uma campanha, eu disse até medíocre, né? Para o ano que nós tivemos de tantas expectativas, mais um ano que pelo menos nos permitiu, né, de certa forma, ter como saldo a permanência, que é algo importante, né? Embora uma permanência que não dá para a gente sair comemorando, né, da forma que foi, né? Entrar no ranking da CBF entre os 20 primeiros, né? Estamos em 19º lugar, quer dizer, demos um salto no ranking, isso também é importante, quer dizer, abre espaço para o nosso amador participar de outras categorias, de outras competições. Mas assim, realmente foi o que aconteceu. Eu assisti o jogo na cabine, até ao lado do Evandro, a gente foi junto pro estádio e assisti o jogo, mas sempre com aquele sentimento de frustração por estar ainda ali naquela última partida, sofrendo, vamos dizer assim, né, e vendo o desempenho em campo também, que não me agradou daquela última partida. Conseguimos o empate que nos classificaria, mas também preocupados com o jogo, né, do Cruzeiro, né? Saber o que estava acontecendo por lá, tirando o foco, quer dizer, para mim eu passei a ser torcedor não só do Ceará, mas torcendo também por clubes que jogavam contra o Cruzeiro, que era quem estava disputando conosco a permanência ou não. E assim que terminou o jogo, eu desci, né, e peguei minha mochila que eu tinha deixado dentro do vestiário. Já tinha me programado para pegar a mochila e ir embora, porque eu sabia que quando termina, aí tem torcedor que quer comemorar, tem outros que querem tomar uma cerveja, jogador às vezes quer fazer alguma coisa, né? Eu não, eu peguei a minha mochila e disse, Evandro, eu vou embora, você quer ir comigo? Ele disse, bora, vamos embora, pegamos o avião e viemos, não falei com ninguém. Quer dizer, entrei no resto para pegar a mochila, mas passei assim por todo mundo, nem olhei, nem apertei a mão de ninguém. Fui lá direto, peguei a mochila e saí e fui embora, né? Para não dizer que ninguém me deu um abraço, ainda foi o Mauro Carmelo quando estava saindo, que estava no estádio, me deu um abraço lá, né? Falou algumas palavras no meu ouvido, mas saí com esse sentimento de assim, poxa, ainda sabe quando tem assim você talvez, eu nunca fui, né? Você talvez tenha sido sequestrado, aquele alívio quando você sai daquela situação, é mais ou menos isso. Para mim foi assim, sai dessa situação aqui, né? E não vou comemorar isso porque é claro, não tem muito o que comemorar numa situação dessa também. Foi mais ou menos isso. E o sentimento que eu tive, eu fiquei até tentando procurar, assim, eu fiz uma analogia, né? Como você tem um filho assim e pede para uma babá tomar conta dele, né? E uma babá chega lá e em vez de estar tomando conta do seu filho, o menino está na piscina, daqui a pouco o menino morre afogado porque a babá não está tendo o cuidado necessário, ou tem atropelado na rua, ou tirando nota baixa e tudo mais. Faltou cuidado, sabe? E eu falo isso sem nenhum constrangimento, não por má vontade, má fé. Acho que os jogadores não tiveram o mesmo cuidado com a gente, né? Eu não estou terceirizando a culpa, não, que a culpa é minha. Se tem alguém que é responsável, sou eu. Eu sempre digo, o responsável sempre sou eu no Ceará. Mas eu me decepcionei, né, com
uma conduta, não é que tenha sido uma conduta de mau caratismo, longe disso, mas poucos eu senti muita gratidão ao que o clube estava oferecendo. Se eu tivesse de destacar o nome, eu diria Luiz Otávio, tá? Pelo que ele fez. Internamente vocês devem ter sentido isso, externamente também era muito visível. Luiz Otávio jogou contundido. Contundido. Né? Não, e as palavras que ele dizia sempre essa, eu diria que o Luiz Otávio também era um que estava angustiado e falava isso. E o Luiz não é de falar. Dentro do vestiário, ele dizia: pessoal, peraí. O que é que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo? Não é possível que hoje a gente não vá fazer assim. Então sentia isso do Luiz. O Luiz não é um cara de falar. O Luiz não é um líder, né? De vestiário, assim, de falar como... Ele é o líder técnico, né? Os caras viram a referência que ele é um Eu acho que ele é um líder pelo exemplo. Exemplo de homem que ele é. De atleta, né? De atleta, dedicação. Ele tá com a dor no pé aqui, ele vai... Ele diz: me bota em campo. Me bota em campo, eu vou jogar. Eu não posso ficar fora. E ele diz: eu sou muito grato pela oportunidade que eu tive aqui no clube, assim, eu tenho essa gratidão, eu preciso dar isso aqui, devolver isso. São poucos que têm isso, né? Você contratou o Luiz Otávio rebaixado para a Série D, né? Foi, exatamente. Para a Série C. Sampaio Corrêa. E a gente fica imaginando o seguinte: um cara como o Luiz Otávio, você não passa pelo Ceará nesse momento que o Ceará tá, talvez nunca jogaria uma Série A de brasileiro, nunca teria o reconhecimento, né? Sim. Acho que o Ceará deu isso a ele, deu essa oportunidade. Mas não é todo mundo que tem essa cabeça, né? A maioria não tem. Assim, eu sei que você... Vi muitos casos de jogadores que tiveram oportunidade e depois estão exigindo coisas ou, enfim, criando até constrangimento, né? Mas o Luiz não. E eu, em determinado momento, eu fiz uma reunião com os atletas, logo após o jogo da Chapecoense, eu pedi para reunir os atletas lá no clube. Ele deve ter visto que demorou um pouco para ele não começar, e eu fui muito duro naquela reunião, né? Fui muito duro com eles. Eu imaginei. Eu coloquei... O que eu tô dizendo, o sentimento que eu estou dizendo agora, eu disse naquela época. Né? Eu coloquei e eu dei até um exemplo aqui. Olha, se tem um jogador aqui que eu colocaria aqui como um exemplo, é o Luiz. E o Luiz teve 5 propostas, de verdade, e não foi para a terceira, foi para mim. Me ligaram, inclusive o do Flamengo. O presidente me ligou atrás do Luiz. E o que ele está fazendo aí é porque ele tem respeito, gratidão. Qual foram os times, Raul? Só para curiosidade mesmo. Flamengo, Grêmio, Atlético Mineiro, Bahia. Tá faltando um aqui. Acho que foi o Inter. Só isso, né? Mas é um cara... Olha, e ele nunca chegou para mim e disse assim: um clube me procurou. Em respeito. Nunca. Tem outros que um clube procura e ele já fica espalhando para todo mundo, se promovendo. E eu disse isso, né? Por quê? Porque são caras que estão com projetos pessoais, individuais, dentro daquele momento. E para manter na Série A, você precisa de muitas variáveis serem cumpridas para se manter, né? E uma importante é saber se está todo mundo realmente engajado com o projeto. O nosso time não era inferior ao Fluminense, não era inferior ao Botafogo, não era inferior ao do Goiás, não era inferior enfim, a boa parte dos times estavam ali. Talvez a gente não precisava estar nessa situação. Durante a competição mesmo, o pessoal falava para mim, os diretores de outros clubes, né, jogadores de outros clubes, mas foi uma incompetência geral, assim, né? E aí a responsabilidade é minha, sempre quando eu falo, eu estou dizendo aqui, que nós estamos no momento de fazer uma reflexão, né? E aí, eu sei que todo mundo fica perguntando onde é que aconteceu, porque numa época dessa é muito fácil explicar o porquê o Cruzeiro não conseguiu obter êxito. Salários atrasados, uma série de práticas duvidosas no clube, né? Brigas, facções, denúncias, jogadores desunidos, jogador derrubando treinador. Isso explica. Realmente foi isso. Mas e o Ceará, né? Mas nós o que faltou? Assim, eu acho que o grupo foi... nós elegemos, mas faltou um componente que no futebol é importante, é a fome. É o desejo de vencer. Eu me lembro do Bernardinho, uma palestra que eu fui na FIEC, ele foi falar sobre a experiência dele, né, como
campeão olímpico várias vezes, ele dizia, nós fomos campeão olímpico aqui no ano, e a minha preocupação é que nós iam para uma outra Olimpíada com o mesmo grupo. Como é que eu ia fazer esses caras ter fome de novo? Eles já foram. Para eles conquistarem aquela Olimpíada, eles tiveram que sacrificar muito, em muitos aspectos. E será que eles vão estar dispostos a fazer esse mesmo sacrifício de novo? Várias renúncias, várias coisas em prol do objetivo, né? E ele até conseguiu, né? Ele conseguiu de novo, o mesmo grupo, ser campeão novamente olímpico. Mas aí ele teve que encontrar a forma disso, de estimular esses atletas, né, a fazer isso. E eu acho que é isso, né? Essa acomodação, sabe? Eu acho que o espírito de vencedor, pronto. A palavra talvez seja essa. Tem que ter o brio. O cara que gosta de vencer. Porque tem os que gostam de jogar, né? E tem os caras, os bons jogadores, e tem os vencedores. Eu acho que a gente precisa... Faltou essa segunda parte? Eu acho que a gente precisa ter mais cara com espírito vencedor. Fome. E o cara que quer vencer, normalmente é o cara que espera uma oportunidade, né? Ou então ele consegue ser convencido, né? Não sei se isso também perpassa pelos treinadores, talvez sim. E também nós tivemos 4 treinadores, também mostra que tem alguma coisa errada, sem dúvida nenhuma, já que os 4 não estavam errados. Ao final a gente pode dizer que os 4 não estavam errados, podia até um ou outro ser melhor, pior, ter defeito aqui e acolá, mas eu dizia, quando o Anderson saiu, eu disse, vocês desempregaram um treinador. Eu disse pra eles, eu fui no meio deles. E um ótimo treinador. Vocês desempregaram esse cara, vocês vão desempregar o outro que vier. Eu questionava isso pra eles. Eu disse, olha, terminar o ano, se se manter, vocês vão desempregar muita gente aqui do clube. Muita gente. Vai terminar o ano aqui e a gente vai ter que diminuir o nosso custo de pessoal. Muita gente vai perder seus empregos. Muitos que vão ficar aqui, o clube não vai conseguir pagar. Eu dizia isso para eles entenderem o tamanho da responsabilidade que todos nós tínhamos, tá? Mas assim, faltou essa coisa. E é difícil de dizer quem assim... Não, é difícil, isso assim não está muito evidente, assim, não é uma coisa que você consegue planificar, não. É abstrato mesmo, né? Então, agora que nós passamos por essa experiência, que talvez foi a primeira, aliás, olha que eu estou há 11 anos no clube, né? 11 anos. Assim, de longe, é o grupo mais qualificado em termos técnicos que nós trabalhamos, de longe. Mas nenhum grupo mostrou menos... Esse grupo, ele não tinha mais... Foi o grupo que eu senti com menos... Gana, com menos vontade, com menos desejo, com menos tesão de todos que eu trabalhei. Inclusive de outros que afundaram. Porque sempre, né, você tem um grupo que às vezes tem uns que é mais, outros são menos. Uhum. Mas assim, não é que fossem mau caráteres. Longe disso, olha, nós não tivemos nenhum grandes problemas com relação a isso. Mas assim, sabe, você entrar num jogo e você vê que o cara vai brigar por cada milímetro do gramado e vai brigar pela bola e vai se doar e se matar. E a gente precisa fazer uma mescla, então. É o que eu tenho dito aqui pro Jorge. Quando ele chegou aqui, ele e o Dimas, eu disse, cara... Que são os dois que responsáveis agora. Jorge Macedo e Sérgio Existe Dimas. uma coisa chamada cultura. Né? No Internacional tem uma cultura, lá no Botafogo tem outra, nós temos uma cultura que a nossa torcida, ela gosta muito do jogador que se doa em campo. Ela gosta, nós somos assim quase que uns argentinos assim do Brasil, né? O nosso estilo, o Nordeste gosta desse tipo de coisa. Se demonstra empatia pelo William Oliveira, né? Demonstra. Exatamente. Isso, que não é demonstra. Um grande jogador. Não é um grande jogador. Lá longe disso, mas o torcedor nunca fez nada de especial pelo Ceará ainda. Mas o cara tá em todos, né? Você pega a figura do Richardson. Né? O Richardson representava isso e mais alguma coisa. Só que jogava muito mais bola do que o cara que fez coisas importantes pelo clube. Isso demonstra o Luiz Otávio. Título por aí, Luiz Otávio. O cara vai estar machucado. Né? O Fabinho em alguns momentos. O Fabinho. Então assim, eu acho que a gente tem que entender isso aí, procurar o Fabinho tem mesmo. buscar no mercado jogadores que tenham também esse componente. Não podemos desprezar esse componente.
tá? Você trazer um grande jogador, mas que ele não tem esse sangue, tá? Ele não vai ter a empatia que a gente precisa. Então, essa coisa aí a gente vai tentar melhorar. E claro, também tivemos problema de finalização. Isso é fato. Vamos né? fazer o seguinte, Robson, a gente vai pro intervalo. Posso deixar uma pergunta pro intervalo? Vamos nessa. Porque a gente vai falar do ano, a fotografia do final do ano é muito viva na cabeça da gente, mas o ano começa, na verdade, no final do anterior, quando você começa a planejar. 2016, o Lisca vira 2015, 2016. O Ceará tem um estadual ruim, eliminado já sem o Lisca na Copa do Nordeste pelo Santa Cruz, e Lisca, falando muito que não participou da montagem daquele elenco para justificar o insucesso daquele time. Dessa vez, o discurso dele, Lisca, era de que ele participava 100% das ações do Departamento de Futebol para 2019. Para 2019. O quanto ele participou, do quanto foi da diretoria e como vocês avaliam o primeiro ciclo de contratações do Ceará, tô falando do início do ano. Vamos pro intervalo, Robson, rapidinho, daqui a pouco a gente volta. A gente vai pro intervalo e o Robson responde ao Caio. De volta aqui com o Futebolês com o presidente Robson de Castro. O Caio deixou uma pergunta, por favor, Caio, refresca a memória do presidente. Que o Lisca, justificando um insucesso de início de temporada em 2016, né, falava muito que foi porque ele não participou da montagem daquele elenco. Dessa vez ele teria participação na montagem do elenco, e o cenário de primeiro semestre do Ceará também não foi dos mais positivos. Não pode não ter sido desastroso como foi 2016, mas também não foi do mais positivo. Queria saber como é que foi essa relação do Lisca, departamento de futebol, contratação, quanto ele teve de carta branca, do quanto ele indicou dos jogadores que vieram, por aí. Bom, em 2016 ele participou pouco, ele na verdade viajou no final do ano e ele ficou até incomunicável, pra você ter ideia, né? E eu também saí um pouco do circuito, estava muito cansado, foi um ano muito difícil, 2015. E aí ficou muito na época com os diretores da área lá, e o Pastana liderando aquele processo. E vamos dizer assim, não estou querendo colocar, volto a dizer, sempre a responsabilidade é minha, eu sou o culpado, mas apenas para relatar aqui as coisas, o time foi muito montado ali em cima, a época do pessoal do futebol, especialmente do Pastana, que estava à frente e que tinha problemas pessoais com o Lisca. Então você imagina como é que andou isso do começo do ano, né? Chegou ao ponto, depois eles voltaram a trabalhar junto, não sei como, no Paraná, e explodiram lá os dois. E até hoje são inimigos, né? Públicos até. Se falam mal publicamente. Então 2016 foi isso que aconteceu. 2017 2018, né? Que você está falando que foi continuou de 2018 para 2019. Aí o Lisca já participou mais. Aí já pediu alguns jogadores. Né? Aí a gente teve que atender. Porque... Por exemplo, o Willi, eu acho que a pergunta do Caio é essa. O Willi, Vitor Feijão, João Paulo, foram indicações dele, de vocês? Foram jogadores privados por ele. Cristóvão. Também. Agora o Cristóvão não. O Cristóvão fez um bom Série B pelo Paraná. Um bom jogador. Eu acho que o Cristóvão é um pouco injustiçado. O Cristóvão chegou de fora do país, também teve uma dificuldade de readaptação. Mas ele jogou muito mal, né, Robson? Não é tanta injustiça. Ele começou muito mal. Nessas últimas intervenções ele foi bem, mas no começo ele foi muito mal. Mas ele começou. E o Samuel estava voando, isso também era um problema para ele. No final, no meio ele não jogou. Exato. Assim, mas ele é bom. Eu acho que o Cristóvão um bom jogador. Eu também apoio a contratação. Mas a gente pode melhorar na direito a posição cruel. Né? E os outros também foram, assim, jogadores que foram trazidos. É aquela coisa também, assim, de mercado, né? Você quando está no mercado, a sua lupa depende do tamanho de experiência que você tem no mercado, né? Por exemplo, um treinador, por exemplo, o próprio Chamusca, ele também tinha dificuldade de indicação na época, quando ele saiu da Série A. Porque ele estava vivendo um mercado diferente. O Lisca também estava vivendo um mercado diferente, né? Nós mesmo estávamos vivendo uns mercados diferentes. Agora que nós estamos começando a poder vivenciar um mercado da Série A que é diferente. E digo mais, se você for montar um time, se você estiver vivendo o mercado da Série A e for montar um time na Série B, você vai ter problema. Porque são mercados diferentes. No caso do Cruzeiro, por exemplo, né? Que sempre viveu o Série A, né? O Cruzeiro, se ele não fizer uma mudança de perfil de atleta para jogar uma Série B, ele vai ter dificuldade. Ele não vai conseguir jogar a Série B com esse elenco que ele está aí. Né? São posturas diferentes de jogo, são gestos técnicos diferentes, são níveis de cognitivo diferentes que exigem, né?
Então, assim, é bem diferente. Você vê que o Inter sofreu muito na Série B, quando ele caiu. Nem campeão foi, né? Nem campeão foi. E quando ele conseguiu arrancar, foi quando ele começou a fazer umas mudanças no time e colocando jogadores até menos, assim, qualificados, tá certo? E aí ele conseguiu entender a competição já no segundo turno. No primeiro turno ele fez muito mal. Isso é a lógica. E se você for parceiro do mesmo jeito, é bem diferente da B, e aí vai. Então, é muito complicado você conseguir isso, né? Acho que o nosso rival, o grande mérito foi o treinador, eu acho. Né? É um cara que tinha essa percepção do mercado, esse conhecimento. Então, isso ele deu soluções mais rápidas, né? Errou muito também lá em contratações, eu acho. Você pega uma lista de 10 jogadores que não jogaram lá. Você pega Adalberto, Natan, esses 2 meias, Vasquez e um que veio da Ponte, né? Aquele Romero. Aí você pega Felipe Pires, aí você pega Matheus Alessandro. Tem 10, você só tem 10. Mas ninguém fala hoje que eles foram bem no campeonato. Então, os do elenco de 28, 18 funcionaram, 10 foram ruins. Como deu certo, ninguém vai criticar. Então todo time vai ter 28 jogadores, vai ter a margem de erro lá, né? Mas se você tiver 18 caras que vão resolver a bronca, tranquilo, não vai jogar 18, você joga com 11 e tem mais 5 ou 6 aí que é o restante do time, que vai ser as trocas que você faz, né? E quando você precisa usar os 10 eventualmente que não vão resolver, você joga para um jogo, então o cara entra no sistema ali, ele não vai comprometer muito, etc. Então é mais ou menos isso assim que eu acho do futebol, fazendo uma leitura, qual foi o diferencial esse ano. Quando o Enzo estava aqui, nós estávamos mais parelhados, porque nós tínhamos um treinador também, que o Enzo, eu acho que tem essa visão, tem essa visão, ele é um treinador também que é da Série A, ele tem esse mercado na cabeça, ele seria um cara bom para montagem, seria também um cara bom para montagem, né? Mas o Enzo, aconteceu com ele dentro da competição algo complicado, ele passou 10 jogos sem ganhar. Foram 8, né, com ele? Foi 8? 8. Depois 8 nós de ganhar. Já estavam me dizendo, vai deixar ficar 10 de novo, como fez com o Zé Soares, que volta lá, sombra. Então aí você tem que tomar uma decisão na hora. E o Enzo, pra mim, a gota d'água foi no jogo contra o Atlético Mineiro, tá ganhando de 1-0. As trocas dele foram muito ruins, tá certo? Ele podia ter fechado o time, botado o William Oliveira pra jogar, pra fechar ali. Não tinha, o Atlético a gente tava no estádio, o Atlético sendo vaiado, perdendo de 1-0, a gente controlando o jogo. É óbvio que o treinador do adversário vai fazer as trocas em face do nosso time do primeiro tempo. Era ali a hora dele chegar e dizer, eu vou também mexer aqui, ele vai fazer as trocas, e eu vou fazer trocas erradas, porque eu vou mudar o meu perfil aqui. Forma de jogar. Eu vou deixar de espetar o João Lucas lá na ponta, vou trazer o João pra cá pra fazer a linha, não vou mais sair com 3, vou sair com 4, né? Aí começar, vou colocar dois volantes aqui, mais Fabinho e o William. Bom, era o que eu queria. Eu não desci pro vestiário esse dia, porque o local lá do estádio é muito longe, onde eu tava. Não dava tempo de eu ir ao vestiário e voltar. Você participa, Robson? Não, mas eu escuto. Ah, entendi. E às vezes, quando eu desço, que eu leio alguma coisa, às vezes acontece eu chegar para alguém da comissão, não pro treinador. Um analista, cara, tá na hora de fechar o time. Às vezes eu falo isso. Você fala, não, né? Quer dizer que o cara vai fazer o que eu tô dizendo. Mas eu faço uma análise. Sim. Naquele dia lá eu falei, e o Enderson, quando voltou aqui, eu chamei ele na minha empresa, 2 dias depois, não demitei ele no vestiário, não posso fazer isso. Só fiz isso com a Adilson, primeira vez, tá certo? Você vai explicar por quê, né? Porque eu achei estranhíssimo. Mas aí o Enderson, esperei chegar em Fortaleza, não tinha procurado treinador ainda, sentei com ele, expliquei, ele reconheceu, ele inclusive disse que ele tinha que mudar alguns conceitos dele, porque o cara tem que aprender, né? Porque o Enzo é assim, como é que funciona o modelo de jogo do Enzo? O Enzo joga com aquele time, aquele modelo de jogo, contra qualquer adversário os 2 tempos. Tá certo? Eu era a minha grande crítica. Ele não espelha. Eu gostava do time, gostava arrumadinho, sempre senti falta de um centroavante mais qualificado, isso aí é um gosto meu, você não precisa concordar, ninguém. O que me dava agonia em determinados momentos é que os jogos têm nuances. E o Ceará não saía daquele mesmo jeitinho, arrumadinho e tal, mas... Até as mudanças, né? As mudanças eram as mesmas. Lateral, E outra, isso aí se reflete num time que só virou, por exemplo, 2 jogos no campeonato. Virou contra o Avaí e depois já no Adilson, aquele jogo em Salvador. Quando saía do plano de jogo que ele tinha imaginado,
que eu vou neutralizar isso, eu vou conseguir espaço ali. Quando saía dali, ele não conseguia clarear. Ele não conseguia fazer uma mudança que mudasse. No Bahia foi assim também. O jogo do Bahia já era o Adilson. Não. No Bahia. No Bahia era exatamente. Você nota que o time era bem treinado, todo mundo sabia exatamente o que é que tinha que fazer. Como ele não tinha um centroavante, fosse o Bergson, fosse o Felipe Cardoso, o meia central, que é o Thiago Galhardo, entrava na área de frente. Foi um momento também iluminado do Thiago Galhardo, que nunca fez tanto gol na vida, gol de cabeça, gol chegando de frente, batendo. Sacrificou até o garoto da frente, né? Porque botava um pra marcar pra ele. Mas assim, você tem uma reserva de talento ali, que no caso era ele, você tenta te usufruir o máximo dele. É o que o Bill fazia com o Magno. Exatamente. Deixa eu fazer o serviço sujo aqui pro Magno chegar aí. Você viu o Bill jogando de ponta esquerda, às vezes, pro Magno Alves fazer um corredor. Mas quando saía do plano, mais ou menos, o time tá bem, tomava um gol, dificilmente o Ceará mantinha o padrão que tava jogando. Aconteceu isso contra o São Paulo, por exemplo. Toma um gol contra o São Paulo e merecia estar empatado. Ele não espelhava no outro, né? Por exemplo, o time do outro ia jogar de um jeito e ele não entendia para fazer a estratégia dele. Ele ia do mesmo jeito contra aquele outro time. Então ele não espelhava. Já o Adilson era o contrário. Tanto que chama só atenção, espelhava. Tanto que chama a atenção o primeiro clássico do ano. Porque o Ceará era um time que dificilmente acelerava o jogo desde o início. Era um time, ele não gostava desse negócio, porque é o risco de você errar. E o Ceará entra em campo no primeiro clássico num ritmo avassalador. Deve ter sido o jogo que o time entrou mais a 1000 por hora no campeonato. O Ceará faz 2-0 e era pra ter feito 3-4 e toma um gol num pênalti que não foi. E aí o Fortaleza entra no jogo, no segundo tempo talvez até tivesse empatado o jogo. Poderia ter empatado. Mas não era da característica, chama a atenção. O jogo seguinte contra a Chapecoense já não foi. Já foi um time que teve mais dificuldade no começo da partida, que ganha o jogo no segundo tempo. Danilo, faz a pergunta, Danilão. Vamos lá, bota o Danilo também na conversa. Porque o Robson fala muito, né, Danilo? Claro, mas eu queria perguntar. Pra permitir que vocês façam perguntas demais. Menos no WhatsApp. No WhatsApp ele é econômico. É econômico. É só legalzinho, é ok. Me liga é o que ele diz maior. Que são 2 palavras, né? Me liga. Presidente, você estava falando muito sobre jogadores, citou o Luiz Otávio como um jogador importante. A gente sabia do aspecto técnico, você trouxe algumas questões do aspecto profissional que a gente também já tinha uma ideia, mas será possível, diante desse ímpeto do mercado em relação a jogadores como ele, apesar da idade, mantê-lo para 2020? Bom, eu acho que sim, porque nós temos um contrato, uma multa de 10 milhões, né? Eu abro aqui para vocês. Eu acho difícil algum clube brasileiro pagar. Não acho difícil, não. Acho que o Flamengo pode pagar essa multa. Jogador de mais de 30 anos? Acho que pode. Tem caixa para isso. Mas se pagar a multa, vai ter que levar. Mas assim, em outra situação, nenhum jogador, né? Tem gente aí que ontem mesmo eu estava me irritado com o empresário, me forçando a liberar um jogador meu por empréstimo pro Japão. Eu digo, meu irmãozinho, só sai daqui se pagar a multa. Eu vou emprestar para um outro time para usar o jogador, né? Lá e. O empréstimo seria de graça? E no final devolve o jogador, porque não gostou. Vou fazer isso, aí eu perco o jogador aqui, vou ter que contratar outro, gastar. Então, assim, só vai sair se for nessas condições, né? Se for jogador do nosso interesse, no caso do Luiz Otávio, não tem como sair de outra forma. E também ele não vai criar nenhuma atmosfera ruim com relação a isso, não. Robson, falando sobre... Você esteve muito tempo também à frente de uma, vamos dizer, pasta, né? De um setor que é muito difícil, que é muito complicado, que é o setor de futebol, né? Você acumulava a função também, e que eu achei sempre foi um negócio assim que o Robson, por isso que ele leva tanta pancada, porque ele, além de ser presidente, ele era diretor de futebol, né? Sim. Então, assim, são 2 funções que são dificílimas. Hoje em dia não tinha com quem dividir a pancada. Não tem. O gerente de futebol se tornou um cara tão importante quanto o atacante. Eu lembro que a gente estava conversando um dia desse no programa, que o Rodrigo Caetano era assediado pelos 3 grandes clubes do Rio. Um cara assim que, dos bastidores, claro que é importante. O Alexandre Matos agora aparece muito mais do que o presidente do Palmeiras. Assim, essa figura ganhou força muito grande no futebol de hoje, no futebol moderno, né? Qual é a posição mais difícil de contratar? Você sempre falou, no mercado tá difícil, é atacante, é centroavante, porque você termina o Campeonato Brasileiro, eu fiz essa pergunta para você, mas a gente tinha um tempo mais curto, você termina com 2 garotos, com o Bergson e com o Felipe, no ataque, e você termina só com um lateral. No último jogo, no jogo decisivo, teve que improvisar o Brock ali na lateral esquerda. O que é difícil hoje em dia? A carência de laterais, que até de quantidade mesmo, ou de atacante, que é o cara que finaliza, que é o grande produto, né? O cara que faz o gol, né? Que define a história.
Na verdade é o seguinte, nós terminamos só com o lateral pela postura do Carleto, né? Sim, foi exato. dispensado, não tinha um ambiente mais para ele, nem os jogadores queriam mais ele lá, pela postura dele em alguns momentos. Então a gente liberou o jogador e não tinha mais como contratar ninguém. E a gente tomou essa decisão e disse, quem pode fazer a lateral esquerda aqui, o Brock pode fazer, o Cristóvão pode fazer e alguém da base fazer. Chegou nesse nível, nesse nível que você de rejeição do próprio grupo com... Chegou total, o treinador, todo mundo. Nossa. Faz uns vídeos aí absurdos, em momentos assim, terríveis, que ele não podia estar fazendo aquilo, tá? E o curioso que você lembra quando você me ligou, José, tem um lateral esquerdo para contratar aí? Lembro. Lembra da Copa do Nordeste? Não, e a torcida recebeu como uma grande contratação. Aí fora de forma, não pesado, não emagrecia, não se preparava. Mas não vou ficar falando aqui do cara que ele tenha sucesso onde ele estiver, mas naquele momento ali ele não foi feliz com a gente, né? E aí foi também uma tentativa de também dar um exemplo para dentro do grupo, né? Porque na hora que você permite isso, então tá largada a coisa aqui. Bom, então foi isso. E com relação. Acho que ano passado aconteceu isso de alguma forma que nós liberamos, acho que o Rafael Carioca. Exato. Condições muito parecidas, viu? Não estava tendo um determinado comportamento, mandamos embora, e aí apareceu quem? Felipe Jonathan. Pronto, Felipe Jonathan. Então a gente não pode ter medo também de tomar essas decisões. Nesse ponto o Lisca foi muito corajoso em colocar o menino para jogar. Né? E digo para você, fala do Matheus, né? Por pouco o Matheus Farias não joga o jogo. Por pouco. Eu acho que ali a decisão no final foi o Agel colocar o Brock. Mas por que ele colocou o Brock? Ele disse, olha, eu vou colocar o Gonçalves aqui do lado esquerdo e o Gonçalves não vai voltar para marcar. Então eu vou deixar o Brock aqui que não vai passar do meio de campo. Pronto. Mais ou menos isso, a leitura assim mais grosseira, tá? Ser um zagueiro foi por aberto, isso, né? é um zagueiro e o Brock tem a expectativa que o Brock fizesse lançamento diagonal para outro lado, encontrasse do outro lado lá o Bachola ou o Samuca andando lá pelo lado direito. Essa era a visão do Agel. Mas por pouco o Matheus Farias não joga. Tá Ele certo? é muito elogiado, o pessoal elogia muito. Então, assim, nós temos bons jogadores na base. Eu acho que esse ano, olha, a base esse ano arrebentou, ganhou tudo. Sub-13 recentemente, O 13 ganhou, o 20, o 17 e o 13. E o melhor, que é o 15, só perdeu um jogo, foi a final. Perdeu pro Floresta, né? Só um jogo ele perdeu. Foi invicto, ganhou todos os jogos por goleada, o gol do Floresta indo e voltando. Chegou na final, perdeu o jogo. Senão a gente ganhava as 4 categorias e fomos vice do Nordeste, né? Fomos vice do Nordeste. Perdeu pro Vitória. Então, assim, desculpa. Estou aqui, inclusive, renovando com alguns jogadores que estavam aqui na nossa base, que eram emprestados. Estou fazendo a opção de compra, né? Então, devo estar fechando Jadson, Cavalheira. Quem mais? Ele era de onde, presidente? Kelvin é um baita jogador, baita jogador. O Jadson era de onde? O Jadson, acho que é América de Natal, tá? O Cavaleiro é Flamengo, o Kelvin ali daquele clube que o Magno jogou ali, como é que chama? Criciúma? Não, que o Magno Alves jogou aqui mais recentemente. Tubarão. Acho que é Tubarão. Tubarão Santa Catarina. Mas eu tô fazendo a opção de compra, porque são jogadores de potencial. Entendeu? Podem fazer o nosso Sub-23 esse ano, nosso calendário vai aumentar para base. Eles não são mais, eles vão estourar a idade. Eu vou jogar 3 campeonatos. É pensamento começar o Cearense com o Sub-23? Eu ainda não foi definido isso, né? Mas vamos usar esses garotos aí. Tem jogador ali que a gente tem que fazer. O Atlético Paranaense está fazendo isso aí, né? E termina o ano voando agora, fisicamente. Tem que realmente, assim, não é pegar qualquer da base, você tem que testar o cara, né? E não é toda geração que vai te dar Arthur e Felipe Jonathan praticamente ao mesmo tempo, né? Mas o nosso Sub-20 esse ano foi muito bem, o time era muito bom. Fala muito bem do Cristiano, né? Cristiano, camisa 9. Eu cheguei a dizer algumas vezes para o Adilson, assim, bota o Cristiano. Ele tá guardando lá no Sub-20. É ele que tá guardando lá. Bota lá, eu botaria. Certo? Se você não está funcionando com um e com o outro, bota o outro, bota o terceiro. Tenta. Foi assim que aconteceu com o Arthur. O Arthur só jogou aqui porque eu não contratei. Você lembra disso? Eu tinha 2 centroavantes. Era o Elton, não era isso? E tinha que contratar mais outro. Aí eu não renovei com o Magno, que não tinha ido tão bem também, e deixei o Arthur. Aí ficava me cobrando, vai contratar mais um centroavante, vai cobrar outro. Não vou. Tem que dar espaço pro Arthur, tem que dar espaço pro Arthur. O Arthur vai ser chato, eu falava do Arthur. O Arthur acabou jogando e resolvendo para nós. A gente tem que ter um pouco de coragem também. Mas aí teve a questão do time, um time 2 no Cearense, jogou muitas partidas, e foi ali que o Arthur começou a aparecer. É lógico. Ele fez gols, ele deu passes, ele foi importante. Foi convencendo, foi convencendo. O Arthur começa na Tupi. Da Copa do Brasil. Mas aí é bem antes, né? Foi lá em 2015. É incrível, né? 2 anos antes o cara já marcava gol decisivo. Na Série B,
ele entra no jogo contra o Paysandu em Belém. É, o mesmo exatamente. jogo do Lima. Isso. O mesmo jogo do Lima. E eu lembro que eu falava já que, cara, é muito raro você encontrar um jogador com menos de 20 anos que tem a visão de gol que o Arthur tinha. Foi. Porque ele é um atacante que gira já pensando onde é que tá o goleiro, onde eu vou bater no gol. Vai errar a maioria das vezes, porque, enfim, é do jogo. Temos que dizer que o Lisca fez muito bem aí. Mas né? tem treinador que tem medo de botar menino. Aí eles falam assim, não, é menino. Eu me lembro que eu fui trazer, assim, o Chamusca não gosta muito de menino, assim. Eu fui trazer, na época que eu fui montar o time de 2018, eu tinha a possibilidade de trazer Johan e São Paulo, Lucas né? Fernandes. Do Johan é do Palmeiras, não? Palmeiras. Que era da Lucas Chapecoense, Fernandes e tudo mais, e naquela época não é mais ser um menino. Pô, mas o menino, aí acabaram ganhando espaço no lá e não traz mais. Então, assim, tem que... Esse negócio, eu gosto de jogador jovem. Eu gosto de jogador de 21, 22 anos. Porque se ele tiver uma boa cabeça, ele vai... É filé, porque vai dar tudo. Tem força. Gás demais. Gás. Meu amigo, e que se tiver qualidade... Então, eu acho que tem que ter essa cabeça aí, né? O Lisca não tinha muita frescura com isso, né? Até porque ele trabalhou muito tempo na base. também, né? Base, ele... Vamos pro intervalo? Vamos. Vamos pro intervalo, Robson? Na hora. Você que manda, viu? A gente volta já. Agora a pergunta do Danilo Queiroz. Seria perguntar sobre Adilson, é isso, Danilo? Sim, na verdade ficou lá atrás, né, no primeiro bloco, porque você costuma, Robinson, ao tirar um treinador, buscar conversar com o treinador, se tá viajando, deixar chegar, se tá aqui, deixar, sei lá, pelo menos dormir a noite de sono, e com o Adilson não, a demissão foi imediata. Por quê? Porque foi um absurdo, né? O que aconteceu naquele jogo ali. Jogo do Flamengo. O Flamengo tava fazendo uma partida sensacional, assim, contra um time Precisa nem dizer, né? O Flamengo, finalista né? do mundo, né? Vamos dizer assim. Um estádio lotado. Jogo de comemoração. Jogo de televisão, inclusive, aberta, né? Para o Brasil inteiro. Poxa, ali era um jogo que estava se desenhando, que claro que eu sei que é difícil, mas até para a gente fazer um segundo gol. Pela postura do time, pela forma como os jogadores estavam atuando, calmos, serenos, né? Tentando fazer uma transição rápida aí para pegar o adversário desprovido de defesa. E quando terminou o primeiro tempo, e também foi um jogo também que eu não consegui descer, porque o estádio estava muito cheio. Quando o Adilson fez as trocas lá, quando eu vi que ele botou um zagueiro, até os jogadores do banco não entenderam, porque, pra você ter uma ideia, a coisa foi tão absurda que ninguém entendeu. Na hora que aconteceu aquilo ali, eu disse, poxa, ele vai pegar os 6 melhores jogadores do Brasil e botar pra ficar metralhando a gente. Foi isso que ele fez. Né? Aí, meu irmão, aí eu sinceramente ali, foi talvez a primeira vez que eu virei torcedor de arquibancada, assim. E com detalhe, né, Fiquei, Robson? assim, extremamente... As 3 vezes que o Ceará jogou com 3 zagueiros nesse campeonato, ele tomou gol dentro da área de cabeça. É verdade. Não é nem aquela coisa do tipo, eu fiz isso uma vez, deu certo, vou tentar contra o Flamengo. Embora E o 90% que você tentar contra o Flamengo não vai não dar vai por dar. conta E do o pior é Flamengo. o seguinte, que ele não treinou. Pois Como é que você vai fazer um gol que você não treinou? Entendeu? Não tem sentido. Você tem que fazer no jogo que você treinou. Se você não treinou, não faça. Inclusive, isso é uma coisa que eu vi de alguns treinadores. Rapaz, eu só vou fazer o que eu treinei. Porque se eu fizer o que eu não treinei, vai acontecer. Aí eu do jeito que eu desci 5 minutos antes do jogo acabar, peguei a minha mochilinha. Ele já estava demitido e nem sabia, né? Peguei a minha mochilinha, saí do estádio andando. Andei assim uns 1 quilômetro até encontrar um táxi. Entrei no táxi, fui pro hotel. Cheguei no hotel, liguei pro segurado e disse, bicho, agradece o Adilson, acabou aí. Deixa nem ir pra entrevista que já encerrou a nossa relação com ele. Dali Você mesmo, nem conversou com ele, pessoal? não, nem conversei com ele. Dali mesmo, eu olhei minha tabela, né? Tô aqui, eu digo, poxa, eu preciso ganhar esse jogo aqui. CSA precisa ganhar esse jogo aqui pra mim. Então vou fazer aqui tomar algumas decisões. Eu já vou ter que mudar de treinador, vou atrás do Agel. E vou, claro, trazer o Agel depois que ele ganhar o jogo lá Contra o que a gente Cruzeiro. precisa. E foi exatamente, liguei para ele, 3 horas da manhã eu tava falando com o Agel. 3 horas da manhã. Né? E aí aconteceu exatamente isso. Né? Do jeito que eu estou dizendo para vocês.
Foi por isso que eu fiz, que eu também tinha que agir rápido ali naquele momento. Não tinha como time eu já jogava esperar no sábado, pro outro dia, porque o outro dia já era o jogo do Cruzeiro. Cruzeiro, do Contra o CSA. Eu tinha que agir ali naquela madrugada. E o Ceará já jogava no sábado naquela rodada, né? Jogava contra o Atlético Jogava no Paranaense. sábado. Pergunta, Agora, Eu ia perguntar como é que chegou ao nome do exatamente a Adilson. mesma O Adilson pergunta. treinador tanto tempo Sim, fora rapaz, do na mercado. verdade, sim. Quando o Anderson caiu, eu liguei. Você queria demitir o Anderson? Você queria demitir? Ou De você... coração, não. Não, né? Não, mas não estava. Porque o Anderson ali, eu chegou já ao tinha ciclo. conversado várias vezes com o Anderson sobre o que nós conversamos aqui. Anderson, tu tem que fechar mais aqui nessa hora, tem que. Não, aí ele dizia, não, mas eu jogo assim. Aí, então, quando você vê, vai o mesmo que aconteceu com o Sérgio Soares também em um determinado momento. Ele não muda o modelo. É diferente do Lisca. O Lisca, eu conversava com ele, o Lisca é inteligente, pô. Ele não saía com a solução, ele não ia fazer o que eu disse, mas ele ia pra casa, ele botava a cabecinha dele pra funcionar e dava o jeito e organizava a coisa. Era fazer isso mesmo. Às vezes chegava a polícia e dizia, Lisca, bota tua cabecinha pra funcionar. Eu falava isso, era a palavra mágica. Era a palavra mágica pro Lisca. Nós precisamos isso, nós precisamos aquilo. Basta dizer isso. A solução ele ia dar. Então o Enzo tem essa filosofia, ele jogava no Bahia como joga aqui. Depois ele fez a minha culpa, eu até espero que ele mude isso, porque ele é um baita cara, um baita treinador, tem uma baita comissão técnica, foi um cara que qualificou muito em termos de inteligência o clube, mas ele precisa resolver isso. E futebol, para ele, principalmente, é resultado. Mais do que para todo mundo. Verdade. E aí o Adilson foi o seguinte, quando eu fui procurar treinadores, eu liguei pro Dorival Júnior. Pra você ter ideia, um cara caríssimo, né? O Dorival Júnior estava fazendo tratamento fora do país, estava com problema de saúde. Liguei para o Marcelo Oliveira. Não, Outro cara caro, né? Caro também. Você vê, não era questão Não era financeiro. Financeira. Marcelo Oliveira queria ir para também um trabalho fora do país. Descartei alguns nomes. Jair, descartei. Porque ele tinha um problema pessoal com o Thiago Galhardo, que o Thiago Galhardo naquele momento era um jogador mais importante nosso. E tinha me dito, não traga nem Valentim, nem Jair, porque se você trouxer, eu tenho que ir embora. Eu não vou criar um problema lá dentro. Então eu comecei a eliminar alguns nomes, né? Zé Ricardo tinha passado já por aqui também, não tinha dado um resultado aí, não era o cara. Procurei o Cuca, liguei pro Cuca, o Cuca não me atendeu na hora, depois ele me ligou de volta. O Cuca? O Cuca. Me ligou de volta, no dia eu tava almoçando naquele restaurante de frango que tem ali na Torres Câmara, né? Franguinho, sei lá. Mas o time nessa crise, tô almoçando, Rob? Mas eu não tinha almoçado no dia anterior, né? Eu tava almoçando em dois dias. 48 em 48. Aí o Cuca me retornou. Aí disse, presidente, eu tô ligando, tal. Eu racei qual é o assunto, eu racei que é pra me convidar, mas eu não gosto de pegar trabalho no final, aquela coisa toda. Mas eu quero indicar um treinador pra você. Posso lhe indicar? Eu digo, ele disse, o Lisca. Aí eu disse, não, o Lisca teve um problema aqui com um relacionamento com a torcida e tal. O Cuca indicou o Lisca. Pra tu ver como é as coisas. E aí foi indo aquela coisa de buscar um treinador, os nomes que a gente não estava conseguindo identificar. As pessoas realmente estavam todo mundo empregado ou todo mundo com outros projetos, outras coisas. Eu liguei pro Rodrigo Caetano. Do Inter. Rodrigo, me indica um treinador. E aí eu disse, qual o perfil? Eu disse, eu quero um cara que tenha jogado, porque o nosso time perdeu a confiança, nosso time já entra em campo com medo de dar um passe de 3 metros. Porque com medo da torcida que está aí fora, gritando, xingando, essa hora é hora de alguém que passe confiança aqui, né, que tenha personalidade, que procure dizer, eu já tive assim e vamos assim, assado. Aí ele disse assim, eu posso te ligar no final da tarde? Eu digo, puxa vida, era de meio-dia, 1h da tarde, 2h da tarde. Porra, eu tenho que no final da tarde tá já resolvendo isso. Aí eu continuei procurando nomes, né? Nomes. Indicaram o Thiago Largue, eu liguei lá pro Atlético, aí não recomendaram, por isso, por aquilo, para o momento, né? Todos esses nomes, você imaginar, nós conversamos, né? Aí foi quando, aí 1 hora depois, não esperou o final da tarde, o Rodrigo me ligou, rapaz, leva o Adilson, que tem essa postura assim assado. Aí eu fui ver um pouco, algumas coisas dele, trouxe, né? Tava com alguns diretores lá, vamos trazer, pronto, trouxemos. Então foi nessa situação de ter uma referência, alguém referenciou. Se você falou agora em Rodrigo Caetano, lhe dá uma referência, você não vai desprezar também, né? Tô colocando a culpa nele não, nem acho não. Acho que o Adilson também deu alguns pontos importantes pra gente, em alguns momentos. Podia ter sido melhor? Claro que podia ter sido melhor. Não tenha dúvida nenhuma, né?
Mas assim, no final, eu não ponho na conta dos treinadores. Eu não quero pôr na conta dos treinadores isso. Eu acho que os treinadores foram vítimas em alguns momentos, o Enderson como foi, né? O Adilson como foi. Teve jogo aí para ser aberto aqui, sempre fui muito aberto aqui no programa de vocês, né? Com certeza. Teve jogo lá que o Adilson perdeu o jogo e me procurava assim alguns conselheiros e dizia assim, vamos tirar aqui o Adilson, vamos mudar. Aí eu dizia, deixa eu falar aqui com alguns jogadores. Aí eu ligava para alguns jogadores e dizia, botava no viva voz. Falava, rapaz, você acha que, qual é a sua opinião? O treinador, eles, não tire não. Ele tá nos ajudando aqui, ele tá passando. 2, 3, 4, 5 jogadores. Engraçado, Robson, o que você está falando é algo muito interno, a gente não queria saber, mas a impressão que eu tinha é que os jogadores tinham comprado a ideia do Adilson. Tinham. E o Ceará é curioso. Esquece o jogo do Flamengo, tá? Talvez os melhores jogos do Ceará sobre o comando do Adilson foram fora de casa. Fora de casa. O Ceará ganha do Bahia, que era um resultado muito injusto quando o Bahia faz 1-0. O Ceará joga melhor do que o Palmeiras. O Ceará faz um primeiro tempo. Aí que eu comecei a não concordar com o do Adilson. Eu acho que o Ceará fez um primeiro tempo muito bom contra o Grêmio. Ele dá entrevista dizendo que não gostou do primeiro tempo, porque o Grêmio fez os gols. Mas o Ceará poderia ter pontuado mais como visitante com o Adilson. Teve jogos interessantes. Eu acho que exatamente. Eu acho que ele conseguia, como ele espelhava muito. Era isso que eu ia dizer. Inverso do Enderson. Ele jogava espelhado. Ele pegava o time do sujeito, não, eu vou fazer meu time para se proteger dele. É diferente. O Enderson, assim, eu vou para cima dele. Ele jogava muito com 3 volantes. No Cruzeiro ele fez isso, né? Eu vou espelhar em cima dele, vou anular aqui, um volante meio é quase um ponta. Botava o Fabinho ali de ponta. Ele jogava com linha de 4, né? O Willian aqui embaixo, entre as linhas. O time passou a sair mais para os laterais, o jogador que mais participa era o João Lucas, o jogador que mais tocava na bola com o Adilson. Mas fora de casa funcionava. Aí o que aconteceu? Quando é que foi uma derrocada assim dele? O jogo do Flamengo. O primeiro tempo, sem terminar o jogo ali, meu amigo, o Adilson ia ganhar do Flamengo. Você acha que a gente ia ganhar o jogo ou perder o jogo seguinte ao do Flamengo? Vai me ganhar. Ganhar do Flamengo significa que você ganha de qualquer Aconteceu isso em 2018, né? Aconteceu. Então, exatamente. Ganha do Flamengo, só que o Adilson do Corinthians. fez aquela mudança, ele conseguiu derrubar, inclusive, a acreditação que ele tinha com os atletas. Eu acho que tinham com ele. É porque o cara conseguindo fazer 1-0, ele vai fechar a casa com 45 minutos, ele não confia que a gente segura. Danilo, vamos para mais um intervalo? Vamos lá. Eu ia te fazer uma pergunta ainda em relação ao Adilson. Então vai lá. Robson é mais... Vamos tentar ser rápido dessa vez, Robson. É o seguinte, ficou alguma dúvida em relação ao Adilson, em relação a uma questão de caráter? Porque depois que o Adilson sai, ele vai para o Cruzeiro. Aparecem várias informações, inclusive o tweet de um dos jornalistas 3 meses antes, dizendo que o Cruzeiro já estava contratando o Adilson para o ano seguinte. E será que um treinador quer dirigir um time na Série A ou na Série B? Ficou alguma dúvida em relação ao Adilson? Não, para mim não. Eu não acho que não existia. Foram erros comuns. Erros comuns e as coisas aconteceram, se encaixaram assim, mas ele não fez... Deixou de fazer alguma coisa no Ceará pensando no Cruzeiro, não. Nada disso. Até mesmo porque se tivesse mantido com ele, né, e ele conseguir dar a volta por cima, ele tinha uma grande chance de continuar aqui, né? Então não vejo assim, não. Eu acho que as coisas que ele fez foi de boa fé. Né?